pessoal, bem-vindos à continuação desta série de tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno A1 para VFX Produções. Estamos trabalhando aí em efeito giro orbital. E antes de começar aqui, eu vou fazer um adendo, porque eu havia esquecido de incluir este arquivo da moldura dentro do zip dos arquivos aí do tutorial. Então eu atualizei o arquivo na seção de downloads. Vocês, por favor, baixem novamente para que vocês possam ter também essa moldura. A gente vai utilizar ela em breve, tá ok? Então vamos deixar de história e seguir adiante aqui. Nós já finalizamos o trabalho aqui na parte introdutória e agora nós vamos voltar na composição de transição que a gente havia salvo lá na primeira aula. E nós vamos agora finalizar isso aqui. Eu vou clicar duas vezes aqui para abrir a transição. Você vê que a gente tem então essa animação aqui com a duração de 8 segundos. Mas obviamente que 8 segundos é muito tempo para uma transição. Deve ter no máximo o quê? 1 segundo. Então nós temos que reduzir, antes de mais nada, o tempo da animação desses anéis aí. Eu vou subir aqui para a gente ganhar mais espaço. E eu vou selecionar esse PNG de cima aqui. E clicando, ou seja, pressionando a tecla Shift, eu vou clicar no último aqui, selecionando todos eles, e vou pressionar U para abrir a animação. Então eu tenho todos os keyframes aqui do final. Eu vou colocar minha agulha na marca de 1 segundo, para mim ter o ponto de referência. Eu vou selecionar todos esses keyframes aqui do fim, eu vou arrastá-los para cima da agulha, o que vai comprimir aqui a parte da animação toda dentro desse campo de 1 segundo. Então, com a agulha aqui, nessa marca, nós vamos matar a duração. Antes de mais nada, eu vou pressionar a tecla N para reduzir o tamanho do Work Area para 1 segundo. E feito isso, eu posso dar um clique com o botão direito do mouse e optar por Trim Comp to Work Area. Isso vai matar a duração para 1 segundo, mantendo o giro todo aí dentro desse espaço. Então agora podemos pressionar U novamente para fechar aqui os keyframes, retornar aqui com o visual. E agora nós vamos começar a trabalhar nos outros layers. A primeira observação que eu faço é que a gente não precisa de fundo. Eu vou destravar aqui, porque essa composição vai ser transparente. Então a primeira coisa a fazer é deletar o BG, tá certo? Outra coisa também, e nós vamos trabalhar nisso daqui a pouquinho, o Lens Flare, vou mover para cima aqui dos layers, e eu vou tirar a sua visibilidade temporariamente, e agora nós vamos trabalhar na animação da câmera, tá ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar o controle de câmera, vou pressionar P para abrir a posição, e pressionando Shift, eu pressiono também R, mantendo posição e rotação abertos. A primeira coisa, nós vamos girar a câmera para que ela fique perpendicular aqui aos anéis. Então a gente trabalha aqui na rotação Y, eu vou puxar até 90 graus. Digitar aqui fica mais fácil. E vou puxar um pouquinho em X para jogar os anéis um pouco para trás, até esse ponto aqui, tá certo? Nesse ponto eu vou colocar a agulha no início e agora nós vamos trabalhar na coordenada Z, que é esse movimento. Eu vou puxar aqui inicialmente até que o anel saia totalmente da cena, porque a transparência deve ser total no início, e marco um keyframe para a posição. E em seguida levo a agulha para o final da composição. Eu vou fazer justamente o movimento inverso, eu vou puxar ele em Z até que os anéis atravessem toda a tela até desaparecerem totalmente do outro lado. Eu vou suavizar esse movimento através da tecla de atalho F9, Easy Ease, que me dá então esse visual aí, certo? Agora, nós vamos trabalhar com o Lens Flare. E nesse ponto a gente tem um detalhe interessante a trabalhar. Eu vou explicar. Como essa composição ela é uma transição, ela tem que ter transparência alfa.
Então, se a gente habilitar a transparência aqui, o que a gente vê? Que a gente tem o fundo preto. Então, a primeira coisa a fazer é matar esse layer raios aqui, que a gente não precisa dele. Então, ele estava bloqueando a transparência. Agora você vê que a gente tem os PNGs todos passando, eles são transparentes, portanto, a gente tem a transparência aplicada. Entretanto, o Lens Flare, você vê que mesmo ele estando em modo Screen, ou seja, o modo Screen permite a transparência dele sobre os layers, né? Se a gente colocar ele normal, vou colocar aqui normal, você vê que ele sobrepõe tudo. A gente mudando para Screen ou Add, nesse caso Add é até melhor, você vê que ele deixa passar a transparência para os layers, mas não libera a parte preta. A gente continua com o preto bloqueando a transparência. Agora o After Effects oferece um efeitozinho que vai corrigir isso para nós. Então, com o layer selecionado, eu vou aqui em Efeito, Channel, e vou pegar Shift Channels. Porque esse efeito aqui permite que a gente tire alpha de, ou seja, take alpha from. E basta que a gente mude aqui de alpha para luminance, porque este é um conceito estrutural do After Effects. Luminância, né, é a parte que trabalha com preto e branco. Se a gente tirar alfa da luminância, boom, o preto vai embora, tá certo? E a gente fica aí então só com o que interessa. Então nesse ponto posso retornar aqui com a parte escura para a gente ver melhor o que a gente tem. E a gente pode então agora animar o movimento desse flare, tá certo? Eu vou então colocar minha agulha no início e vou marcar um keyframe em Flare Center e vou jogar ele para o outro lado da tela. Levo a minha agulha para o final e vou trazer aqui em X para que ele atravesse na direção oposta dos anéis, dando uma dramaticidade mais interessante na animação. Então a gente tem esse movimento aí, ó. Tá certo? E para aumentar ainda mais o interesse aqui, eu vou colocar a agulha aqui no meio e vou aumentar o Flare Brightness consideravelmente aqui, sem estourar demais, até 154% no caso, e vou marcar um keyframe. Aí eu vou levar minha agulha para o começo e eu vou zerar esse parâmetro e vou fazer a mesma coisa no final, tá certo? Nos dando então esse visual final aqui para a transição. Lembrando que tudo isso tem transparência alfa. Então a gente pode agora trazer esse visual aí para ficar como transição entre as cenas da composição principal. Então agora nós vamos retornar aqui no painel de projetos e vamos começar a trabalhar na composição da primeira cena. E eu vou fazer uso da introdução. Eu vou selecioná-la no painel de projetos e não no timeline. Gente, presta atenção nisso, ainda tem gente errando nisso e postando lá nas dúvidas, tá? A gente duplica a composição no painel de projetos, não no timeline, tá ok? Seleciona aqui, dá Ctrl D e pressiona Enter para renomear e digita cena 01. Agora sim eu dou um clique duplo nela para abrir e eu tenho aqui então uma cópia da introdução. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou trabalhar na câmera, porque nós vamos fazer um movimento diferente. Então eu vou selecionar aqui e vou pressionar U para a gente ver onde tem alteração, tá certo? E eu vou colocar a câmera aqui nessa posição centralizada e vou matar os outros keyframes, nos dando então como se fosse um reset, né? um reinício da cena na posição inicial aqui. Agora eu vou manter a duração de 8 segundos, está ok para uma cena, tá certo? Eu vou trazer agora o nosso vídeo. Eu vou fazer aqui uma pré-comp. Vou pegar então a moldura
aqui no painel de projetos e vou trazer para o botão New Comp. Vai criar então uma composição aí. Ele está com 18 segundos aqui. Eu vou diminuir para 8. Eu vou no Composition Settings e altero aqui para 8 para ficar do mesmo tamanho. Tá certo? E vou renomear aqui para Video, porque vai ser uma composição generalizada. Tá certo? Então a gente tem isso aí. Aqui a gente tem transparência alfa. E eu vou trazer também aqui esse gráfico, que é o meu gráfico de substituição de vídeo. Nesse ponto você pode colocar um videoclipe se você quiser, tá? Em vez de importar esse JPEG, você coloque um arquivo AVI ou WMV ou MP4, que seja, aqui atrás da moldura. Então a gente pode fechar aqui, tá certo? Nós vamos trazer então a composição vídeo para a cena. Vou colocá-la aqui abaixo aqui do texto do arco mostarda e vou transformar para 3D. A gente vai lá atrás, tá certo? Vamos aqui então na vista de topo para ver onde ela está posicionada. A gente pode trazer um pouco para frente porque ela ficou um pouco pequena. Então eu vou clicar aqui no eixo Z e vou puxar até um ponto aqui que me dê um tamanho interessante para o meu vídeo. Agora eu vou pegar o texto aqui. Vou pressionar P para abrir a posição dele. E vou matar esses keyframes aqui. Eu não quero animação no texto, ele vai ficar estático. E também eu vou aumentar a sua duração aqui, para ele estar presente durante toda a composição. E finalmente eu vou trazer ele para frente do vídeo, em Z aqui. Até que ele passe aqui da tela do vídeo. E aí basta trabalhar com a ferramenta de texto. Vou selecionar ele todo e vou diminuir aqui o seu tamanho. E aí você edita o texto, tá? Para o que você quiser. Eu vou escrever aqui, por exemplo, After Effects. Movo aqui abaixo. Agora, o stroke já está ficando um pouco grande, a gente diminui o tamanho dele, basta selecionar tudo aqui. Vou diminuir aqui para 6 pixels e posso controlar melhor aqui o tamanho do texto, certo? Reposiciono aqui onde eu quiser e vou fechar as palhetas de texto. Então, até agora a gente tem isso aí. A gente tem só os anéis girando, o vídeo e o texto centralizado, e agora nós vamos trabalhar na câmera. Então vamos colocar a agulha na marca de 1 segundo, que vai ser o ponto de paragem, e marcar um keyframe para posição e rotação Y. Vou levar a agulha então para o começo, e vou colocar a rotação aqui em menos 110 mais ou menos. E vou trazer, vou puxar aqui para fora em X bastante, mais ou menos 1680. Então isso vai me dar este movimento aqui, como você pode ver, e eu vou levar até a marca de 7 segundos, onde eu vou girar na posição oposta até 10 graus, dando então um movimento interessante. Como você pode ver. Infelizmente o nosso tempo esgotou. Na próxima aula a gente termina isso aí e começa a montar a composição final, e a gente já está mais ou menos com a coisa criando corpo aí, né? Então vejo vocês daqui a 3 dias. Deixo um abraço a todos. Aqui falou Bruno A1 mais uma vez para a VFX.